Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Oratório Podcast. Antes de começar, convido você a compartilhar esse vídeo, a se inscrever aqui no canal e também entrar no Instagram, @podcastoratório. Estou aqui com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Matheus. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. E além de se inscrever, também compartilhar. Com certeza. Com todas as pessoas, para que o nosso apostolado ele possa atingir a mais pessoas e levar a palavra de Deus para todo mundo. Maravilha. A gente está com um convidado mega especial aqui, Bruno. Mega especial. Estamos com o Frei Pacífico, da Fraternidade O Caminho. Então, o Frei está aqui participando com a gente nesse Oratório Podcast e veio falar um pouquinho da fraternidade, do carisma, da história, contar um pouquinho para a gente dessa missão e todo o trabalho que eles vêm realizando nesse trabalho de evangelização. Seja muito bem-vindo, Frei. Muito obrigado, agradeço imensamente pelo convite e que, de fato, ao partilharmos um pouco sobre as nossas vidas, que, de fato, possa ser um momento de muita edificação, para todos nós. Com certeza. Já estava sendo antes, né, Bruno? A gente estava conversando aqui, o Frei já contou um pouco da sua história. Né? A gente brincou aqui, Frei Pacífico, da onde que é? Imagina da onde, né? Fala um pouquinho quem é o Frei Pacífico, da onde veio, Frei? Muito bem. Me chamo Frei Pacífico de Deus Pai. Sou natural, acho que como já deu para descobrir, sou natural da Bahia, do interior da Bahia. Uma cidade chamada Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Fica no extremo sul da Bahia, ali próximo já ao Espírito Santo. Se eu dizer que eu conheço, eu estou mentindo. Conhece o Teixeira de Freitas? Eu conheço. Já fica bem na pontinha da Bahia mesmo, já próximo a Minas Gerais e Espírito Santo. Tenho 25 anos de idade. Há 7 anos tenho a graça de servir a Deus, neste carisma, neste instituto da Fraternidade O Caminho. E, de antemão, posso dizer que, de fato, sou muito feliz por pertencer, a esta obra. E, de princípio, eu acredito que seja isso. É isso? Frei Pacífico. Frei, acho que até antes mesmo do senhor falar sobre a fraternidade, sobre a origem dela, talvez a gente dê um passo para trás e tentar entender como é que foi esse chamado, essa vocação que o Frei se propôs, diante de Deus a seguir. Só para a gente entender como é que foi esse chamado, se foi na adolescência, se já foi chamado ali na infância. O processo de conversão, se a tua família é tradicional, católica, como que foi, Frei? Eu costumo dizer, quando vou falar sobre a minha vida e principalmente falar sobre a minha vocação, sobre o meu processo, o meu chamado, eu costumo dizer que tudo começou lá quando Jesus ele sobe a montanha, passa a noite em vigília, em oração, e ali escolhe os seus. E dentre os seus, ele escolhe 12 para seguirem mais de perto, para serem seus discípulos. Eu gosto muito de dizer que o meu chamado começa aqui, porque, de fato, é aqui que nosso Senhor concede a cada um de nós a vocação. A palavra é muito clara, ao dizer que ele sobe a montanha e escolhe os seus, e dentre os seus, ele escolhe 12 para ser os discípulos. Então, tudo começa aqui. Sim. Mas o processo de entendimento e conhecimento desse chamado foi, de fato, um processo, uma caminhada ali um pouco longa. Muitos são, de fato, agraciados de já crianças ali despertarem esse desejo, muito bonito a gente vê muitas vezes fotos, imagens de criancinhas, meninos vestidos ali de sacerdotes que já possuem esse desejo. Na minha vida eu precisei viver um processo até se encontrar com esse chamado. Venho de um berço católico, graças a Deus a minha família sempre proporcionou, tanto para mim quanto para meus irmãos, a vivência da fé, a vivência da nossa doutrina. Então, é uma coisa que... E agora, nós estamos vivendo a semana das famílias, estávamos vivendo a semana das famílias, e sempre no dia, no segundo domingo do tempo comum, o segundo domingo de agosto,
me marca muito porque eu sempre me lembro da minha experiência, né, de quando eu era criança, que ia para a igreja, né, com os meus pais, e ali tocando, né, no carro, a música, se não me engano, do Padre Zezinho, né, Abençoa, Senhor, as famílias, amém. E aquilo sempre me marcou. Clássica essa aí, né? Essa é a clássica. Se não cantar essa missa essa música na missa, é porque alguma coisa tá diferente. Mas me marca muito e talvez seja a memória mais presente, né, a respeito da minha infância, né, seja esses momentos, né, todos os domingos, sempre na missa das 7 da manhã. Com a sua família. Com a minha família. A importância da família, né, Bruno? Indo para a igreja, né, e ouvindo sempre essa música. E pela graça de Deus, os meus pais, né, sempre, como eu dizia, sempre buscaram proporcionar tanto para mim quanto para o meu irmão, né, a vivência da fé e sempre impulsionaram de fato. Né, então eu cresço nesse ambiente, né, já sendo formado de fato com essa educação católica. Legal. Pela graça de Deus. Mas o tempo vai passando, a gente vai se tornando, né, quando a gente se torna adolescente, a gente chega naquela fase rebelde da vida, né, onde a gente quer, agora, nossos pais nos afastar dos pais. Agora a gente quer... já sei de tudo, já. Exatamente. E esse processo, de fato, se não termos muito cuidado, né, nós corremos um risco muito grande de se afastar daquilo que nos foi passado, as heranças que os nossos pais nos deixaram, né? E eu vivi essa realidade. Costumo dizer que no período da minha adolescência, eu não era um filho rebelde que causava problema para os meus pais ou algo do tipo, né? Mas eu vivi um momento de esfriamento da minha fé, sabe? Né? De já não buscar, né, vivenciá-la como eu buscava, né, quando eu era criança, né, na minha infância ali e quando eu ia no processo meu de crescimento. Então, eu comecei a ter esse contato muito ao mesmo tempo que hoje, né, a internet ela é um instrumento também, nós não podemos desacreditar que é um instrumento de salvação. Claro. Né? Da mesma maneira, né, o uso desregrado se torna, né, como perdição, qualquer outra né? coisa, uma perdição. Né? E sendo muito levado por isso, né, por essas realidades, né, daquilo que a gente encontra nas redes sociais e tudo mais, acabei me afastando e fui deixando enfraquecer, né, e de certa forma se perder aquilo que foi passado pelos meus pais. Então, vivi um processo de afastamento da igreja total ali, principalmente, né, no período do final do meu ensino fundamental, né, e ali o início do ensino médio, né, eu comecei e me afastei de vez. Certo. Antes, o Frei Pacífico ia à missa todos os domingos e também ia à missa em alguns dias da semana, que, né, buscava a confissão, comunhão, né, acabou aos poucos, né, indo deixando. E até chegar ao ponto de abandonar tudo. Né, de abandonar tudo. Mas, como eu dizia, não dava trabalho para os meus pais, mas era um jovem muito desinteressado, né, principalmente desinteressado com a santidade. Né? E esse processo, de fato, foi um período muito difícil assim, para mim. Né? Ao mesmo tempo, foi um momento em que eu percebi... E olha como é interessante. Eu me afastei, né, da minha fé, me afastei, né, da igreja, e aos poucos fui me afastando também dos meus pais, da minha família. Olha só. Sim, Mesmo ali morando, era adolescente, morava com eles, morei toda a vida até entrar para a comunidade, né? Mas já não tinha aquela relação mais, né, de pais e filhos, né? Pais e filho, e essa relação, né, claro, né, do superior, mas também essa relação amigável, né? Os pais também são os nossos melhores amigos. Claro. Até porque a gente vai perdendo a relação de ordem das coisas, né? Sim. Porque você tem a Deus como o ordenador de tudo e você coloca ele em primeiro lugar. Exatamente. Quando você está vivendo naquela caminhada próximo dele. Então você ordena, né, a Deus primeiro, depois seus pais, e você vem seguir nessa hierarquia. Quando você perde aquele que te ordena, nesse processo como um todo, você acaba perdendo a referência de tudo. Sim, exatamente. E eu vivi essa realidade na minha vida, né? E passou-se um tempo, né, continuando, vivendo essa vida de fato, eu costumo dizer, uma vida medíocre até,
Uhum. Pelo fato de eu conhecia, né, a doutrina, né, da minha igreja, conhecia o que era, né, a santidade, né, mas não me importava com aquilo. Chegou um tempo de não me importar e ser algo... Tanto faz. Tanto faz. Né? E isso foi se levado até um ponto, né, a gravidade, né, de em alguns momentos vivenciar uma certa desconfiança, de fato, de Deus. Olha só. Até chegar a uma desconfiança de Deus. A existência de Deus, assim, Frei? Exatamente. Né? Exatamente. Houve alguns momentos. É claro que não foi algo assim, né? A partir de hoje eu sou ateu ou algo do tipo. Não. Mas Chegou a duvidar. sim, e acontecia algumas coisas na vida que me levavam a questionar, de fato. Né? E eu acabei vivendo um período da minha vida assim. Né? Mas, de fato, tudo... Eu gosto sempre de olhar tudo com esse olhar da providência. Né? Claro. Tudo é providência de Deus. Né? Tudo que nos acontece, Deus ele quer nos ensinar algo. Né? E não tenho dúvidas que essa experiência serviu, né? Tanto como serve hoje, mas serviu para que hoje eu pudesse corresponder à minha vocação. Né? Então, eu vivo esse período de afastamento e né, é interessante também comentar aqui, porque faz parte da minha história, que eu sempre fui acostumado muito com a estabilidade. Né? Então, toda a minha vida eu morei em apenas uma casa, né? Estudei sempre em uma escola. Você é acostumado com a estabilidade, virou freio da fraternidade, Exatamente, o caminho. missionário. O oposto, né? O oposto de estabilidade. E aí, estudei sempre em uma escola só. Ali desde Você não gostava de mudança, então, assim, pra você era... Não era nem que eu não gostava, mas é que não acontecia, né? Não tinha acontecido ainda na minha vida, né, as mudanças. Então, na escola, né, o processo ali inicial, na mesma escola, depois o ensino fundamental na mesma escola, mas chegou um ponto que foi a minha primeira experiência de rompimento, né, com essa estabilidade, que foi o processo de passar do ensino fundamental para o ensino médio. A minha escola só comportava até o ensino fundamental, eu tive que mudar de escola, né, para estudar o ensino médio. Eu fui estudar em uma escola federal, onde eu fazia um curso integrado com o ensino médio. Como se fosse um curso técnico junto com a formação. E aí, na minha escola, geralmente, algumas escolas federais se dividem, né? Então, geralmente é o período de 4 anos de estudo e o último ano é dedicado só ao curso. Na minha, não, era integral. Então, eu fazia o curso e as aulas do ensino médio, né? Então, eu estudava de manhã e de tarde. Né? Então, houve esse período da minha vida durante 3 anos que eu passei, então, a conviver mais com os meus amigos da escola do que com a minha própria família. E vivendo essa experiência ainda da separação ali, essa separação em casa, né, dos meus pais, né, essa falta de proximidade. Né? De todo isso seria, se fosse olhar com olhares humanos, isso seria e iria agravar mais a situação. Mas foi a partir dessa experiência que Deus começou a agir na minha vida. É isso que eu ia perguntar agora, porque normalmente o ambiente de ensino médio não é muito propício para você encontrar Deus, né? Talvez Realmente é o contrário, né? Exato. Talvez seja um dos momentos da vida assim, onde a gente mais tem um afastamento de modo geral. Porque você começa a ter contato com adolescentes, né? E normalmente todos estão nessa mesma faixa etária, vivendo esse mesmo momento de vida. E é difícil você ter famílias estruturadas, né? De pais que tragam essa referência, não digo nem católica, mas até mesmo uma referência cristã, né? Para as pessoas, para os filhos. Então, quando a gente chega nessa idade, nessa faixa etária, normalmente acho que é o momento mais crucial na virada do jovem ali, né? Para que caminho ele vai seguir. Por isso eu acredito que Deus sempre tratou com muita misericórdia comigo, né? Porque justamente, né, como o senhor falava, né, o ambiente talvez iria proporcionar, né, o agravamento de toda essa situação, né? Mas foi justamente em meio a esse caos, né, que Deus ele se levanta, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Neste lugar que Deus ele superabunda a graça dele na minha vida. Então eu passo a estudar, né, no ensino, uma escola federal ainda traz muito, né, essa questão das ideologias, né, que a gente para hoje. Sim. E ali estudava o dia inteiro, passava o dia, entrava na escola
Geralmente eu saía de casa às 6 horas, porque eu tinha que pegar um ônibus, né, até chegar à minha escola, que era um pouco mais afastada da cidade. Era quase 1 hora, então eu chegava já próximo a começar a aula. Eu ficava das 7 da manhã até 6 horas da tarde, né? Às vezes até Caramba. 6h50. Né? Tinha dias que a aula ia até 6h50. E só estava com os meus pais no tempo que eu chegava, e era o mesmo horário que eu tinha para estar com os meus pais, era o horário que eu tinha que estudar para as provas, fazer os trabalhos, né, e descansar. E era o horário que eles estavam chegando também do trabalho. Então, a convivência tinha tudo para, nesse momento, romper ainda mais, né? Mas, pela graça de Deus, não foi o que aconteceu, né? Mas no primeiro ano ainda foi muito difícil, né? Primeiro, por esse processo de rompimento daquilo que eu já estava acostumado, né? Dessa vida mais sempre ali presente em um só lugar, né? Então, tive que romper com essa estabilidade. Então, encontrar pessoas novas, né? Sempre foi um desafio para mim, né? Eu sempre fui muito introspectivo assim mesmo, né? Muito pacífico. Sempre tive uma certa dificuldade assim em me abrir às pessoas, né? E daí eu fui para essa escola e não conhecia literalmente ninguém, né? Ninguém que estudava comigo ali durante aqueles 9 anos, né? No ensino médio, foi estudar nessa escola, né? Eu fui literalmente sozinho, tive que construir algo novo. Né? Mas a experiência mais marcante para mim foi quando eu cheguei, né? Ali a primeira semana foi bem difícil, sim, né? Eu ficava sempre no meu canto ali com o meu celular na hora dos intervalos, né? E não conversava com ninguém. Mas Deus começou a agir a partir daí, né? Em um momento, eu me recordo muito bem, um momento de intervalo, né? Na segunda semana de aula, eu estava bem no canto, assim, bem no fundo da sala, no canto, com o celular. E estava a maioria do pessoal que estudava ali na minha sala reunido, conversando, né? Se conhecendo, e eu lá afastado. Né? E se ninguém se incomodasse, eu ia ficar ali até... Isolada ali. E aí eu vivi muito forte essa experiência, e a partir daí começou, né, toda essa própria experiência da fraternidade, né, de se viver em comum, quando eles perceberam, né, o meu afastamento e me chamaram para estar ali perto, né, e começaram a fazer perguntas para me conhecer. Aquilo me deu uma liberdade tão grande, né, tão grande assim, e a partir desse momento, né, houve um processo aqui, né, de subida, né? Aí sim houve um processo de subida. Então, eu ainda vivi esse primeiro, na verdade, os 2 primeiros anos do ensino médio ainda, né, continuava aquela vida, né, morna, né, que não queria nada ali com Deus, santidade, não queria nada com Deus, né? Mas já estava vivendo nesse processo de abertura a outros, de reconhecer-se novamente família, né? Isso, Deus quis começar isso com os amigos da escola, né? Então a gente tinha como nós de fato vivíamos o dia inteiro juntos, então tudo muito intenso, então a gente criou esse ambiente de família mesmo ali entre os amigos, né? E por providência divina também, né, o grupo que eu mais me aproximei, né, é um grupo são 5 amigas, né? Eu era o único homem desse grupo de 5, e todas as 4, na verdade 3, eram bem católicas, né, firmes, né, na busca pela santidade, né, já estavam vivendo esse processo de discernimento até vocacional. Olha só. Né, e tinha uma outra amiga, né, que também vivia um processo muito parecido com o meu, né, desse certo afastamento, né, e tudo. Né. E pela ação de Deus, o testemunho de vida, né, dessas outras 3 amigas, Deus começou a despertar o meu coração. Ainda vivia, né, nesse processo de afastamento, como eu falei, durante os 2 anos ali, né? E chegou um tempo, né, no segundo ano do ensino médio, né, próximo ali ao final, que de repente eu rompi laços com uma dessas pessoas que era mais próxima de mim, né, inclusive, né, que é essa que vivia a mesma a mesma situação que eu vivia, né? E daí é interessante porque foi assim muito de repente. Até hoje eu pergunto para ela, né, o porquê que a gente parou de se falar assim, né? E até hoje eu não sei o porquê, o motivo concreto, mas aconteceu, né? E mais uma vez a providência divina, porque na vida dela, primeiramente, Deus começou a querer agir, né? E ela viveu esse processo ali nesse contato com
com esses amigos, né? Ela começou a viver esse processo também de volta, de busca pela santidade, né? E se alicerçou nesse caminho, de fato, né? E aí nós terminamos ali foi em 2015 isso, terminamos o segundo ano do ensino médio, né? Entrou no período de férias e aí retornamos para o terceiro ano em 2016. Né? Então, desde ali o final, foi mais ou menos ali meados de agosto, setembro, né, que houve esse rompimento, né, esse afastamento ali. E eu não tive mais o contato que eu tinha era ali na sala de aula, mas Sim. só isso. Né? E principalmente ali durante as férias que não falava mais, ainda continuava falando com outro grupo ali de amigos, né, e tudo. E quando eu retorno, né, das férias em 2016, né, e me encontro com ela novamente, né, aquilo foi como, de fato, um estalar. Né? Me fez perceber toda a situação de vida que eu estava vivendo. Né? Aquilo despertou o meu coração de uma maneira tão grande, né, esse desejo de querer voltar, né, e de querer alcançar essa vida. Por isso que, para mim, hoje também, e é algo que eu digo muito, né? Santa Catarina de Sena, se não me engano, né, vai dizer que a amizade cuja fonte é Deus nunca se esgota. Né? De fato, as amizades, né, ao mesmo tempo que nós vemos, né, diversos testemunhos de amizades que levam, né, os outros para um mau caminho, Sim, ao mesmo tempo, claro. é um caminho muito seguro Isso é para importante. alcançarmos a santidade. Né? Isso a gente contempla na própria vida, por exemplo, dos nossos santos patronos, né, São Francisco e Santa Clara. Né? São Francisco também tinha uma grande amizade com São Domingos, né, fundador do... Acho da que o meio que a gente Igreja vive forma muito o que a gente é, né? Sim. Então, assim, tem amigos que sejam amigos de Deus, né? E isso é muito bonito, né? A amizade, né, Bruno? A amizade das pessoas que você viu ali que estavam buscando a Deus te fez voltar pro caminho de Deus. Olha que bonito. Uhum. E eu queria perguntar, Frei, porque o senhor citou nesse ponto que você, quando você encontrou, né, essa sua amiga depois das férias, você teve ali uma espécie de um despertar, né? Mas isso você acha que se deu porque você viu que ela estava numa busca pela santidade ou pelo fato de, antes das férias, vocês estarem quase que na mesma condição, né, de talvez eu não digo bem um discernimento vocacional, porque talvez ainda não era. Uma dúvida, né? Mas uma dúvida até em relação ao próprio Deus. E talvez quando voltou, ela já estava, digamos que mais decidida, né, sobre aquilo que ela queria. E talvez ainda você estivesse ali no meio do caminho, naquele morno ainda, né? Sim. Eu acredito que as duas coisas, né? Primeiro, né, se falando do próprio testemunho, né? Foi o testemunho, né, dessas pessoas, né, desse grupo de amigos, né, que me fez perceber que a realidade de vida que eu vivia, né, não me saciava, né, não me bastava. Faltava algo. Faltava algo, né? E eu percebia ao contemplar a vida, né, dessas pessoas, desses amigos, né, percebia que aquilo que faltava em mim, eles possuíam. Né? E aí entra também esse processo, né, de perceber uma pessoa que estava vivendo uma certa espécie de a mesma vida, situação que eu, né? E depois de um tempo, vê-la já progredindo e pensar, meu Deus, eu não posso ficar para trás também. E nós precisamos ter, né, esta santa inveja, né, nesse sentido, né, de ao olhar, né, próprio contemplar a vida dos santos, né, também não nos acostumarmos no grau onde nós estamos, como diz São Paulo, né, mas prosseguir ainda decididamente. Sim. Né? Se São Francisco foi capaz de viver isso, se Santa Clara desejar foi aquilo, capaz, né? eu também sou e eu preciso, né, também, né, me levantar e começar a correr também. Né? Então, esses dois fatores, de fato, né? Mas unindo os dois, o próprio testemunho, né? Da busca de Deus, né? da perseverança daqueles que já estavam firmes, né? E de conversão e de buscar daqueles que estavam afastados e começaram. Né? E isso, de fato, me incomodou muito. Né? Eu comecei a olhar muito para a situação de vida que eu estava vivendo e dizer para mim que eu precisava também viver essa experiência. Mas ainda assim não foi o estopim. Né? Ainda foi o processo ali onde começou a agir. Né? E eu vejo, e por isso que eu gosto de olhar tudo com esse olhar da providência de Deus, porque
Nosso Senhor, na minha vida, ele nunca usou, né, de meios assim extraordinários Aham. Sim. para, né, agir na minha vida, para falar comigo. Né? Então, para vocês terem ideia, né, esse processo, o estopim, né, que foi aonde que eu falei, né, não dá mais, né, eu preciso mudar. Né? Eu retornava da escola, né, foi um dia que a nossa aula foi até 6h50, retornava da escola e no caminho, né, desci do ponto de ônibus e andando o resto do caminho para casa. No caminho do ponto de ônibus até a minha casa, né, eu comecei a pensar nessas realidades de maneira mais profunda e mais forte, né? Da maneira como eu vivia a minha vida, né, muito morna, e esse desejo de santidade, de querer dar algo mais a Deus, de querer viver novamente essa experiência com Ele. Né? Isso veio muito forte no meu coração, nessa caminhada até a minha casa. Olha Eu só. me recordo que eu chegava em casa, né, colocava a minha mochila no sofá ali que tinha na sala de estar e entrava para o meu quarto e tranquei a porta do meu quarto, né, seguindo a orientação de Nossa Senhora também. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, né, e no silêncio do coração fala com Deus. Né, eu entrei no quarto, tranquei ali a porta do meu quarto, né? A luz, nem fiz questão de de acender a luz. Deitei na minha cama e ali eu me derramava em lágrimas, né? Em lágrimas, um sentimento muito grande, né, de arrependimento, né, da vida, né, Caramba. afastada que eu estava vivendo, e esse desejo muito grande de santidade. Né? E foi assim que Deus, né, começou, que ali ele de fato despertou, né, de vez a minha consciência. Nossa, Nessa situação numa assim, caminhada indo pra sua casa, pra minha Deus casa. chamou você. Aham. Caramba, que bonito, Frei. O interessante é assim, é como Deus ele conhece nosso coração. Porque o senhor ia falando e eu estava aqui pensando, né? Quando você disse assim, Deus nunca usou de meios extraordinários para me chamar, mas sempre foi talvez ali na vida ordinária, no dia a dia, né? Provavelmente alguma reflexão, voltando da escola, né? Em algum momento que você estava mais pensativo, né? Mas talvez porque Deus também conhece a nossa história. Quando o Frei falou assim que a minha vida sempre foi muito estável, sempre foi o mesmo colégio, sempre foi a mesma casa, sempre foi aquela estabilidade, né? Então Deus, por conhecer nosso coração, ele vai trabalhando nessa estabilidade, naquilo que a gente é, né? Naquilo que ele nos formou. E é interessante porque para muitas pessoas o processo ele é diferente, né? Muitas vezes Deus usa de modos extraordinários. Mas assim, como Deus conhece nosso coração, talvez se ele usasse de um modo extraordinário com o Frei, talvez não seria tão eficaz. Eu talvez não acreditaria. Talvez não acreditaria. Né? Então, é belo, né? Eu acho muito belo contemplar esses modos de agir de Deus. Né? Ele age, né, da maneira que Ele quer, né? Na vida de quem Ele quer. Né? E sempre nesse sentido. Né? Porque os pensamentos dele são maiores que os nossos. Né? Ele sabe, de fato, aquilo que vai alcançar o nosso coração e vai realizar, né, esta obra de conversão. É por isso que a gente contempla, né, hoje, né, tantos carismas, né, tantas maneiras de se viver a fé. Né, porque Deus agiu, né, assim como, né, os franciscanos hoje, né, têm este contato. É claro que a característica mais presente é a própria busca, a vivência da pobreza, o cuidado das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Né, mas, ao mesmo tempo, nós encontramos, né, os próprios, né, dominicanos que se dedicam a essa vida, né, do estudo, né, enfim. Né, foi a maneira como Deus alcançou os seus fundadores, né, e que alcança, né, a vida de cada um de nós. Né, sempre conforme essa onisciência dele, né, essa sabedoria, né, essa sabedoria de Deus. Depois desse chamado de Deus, onde o Frei entendeu ali de fato, né? Deus me chama, né, a algo. Dali começou o teu processo para discernimento vocacional, para você discernir, ou pelo menos buscar isso, né? Como que eu vou servir a Deus na minha vida? Qual o caminho que Ele me chama? Sim, porque junto com esse processo de conversão, como eu dizia, né, de volta para a igreja, né, de conversão, eu dizia que havia um grito, desde o princípio, houve um grito muito grande de dar mais. Né? Sim. Eu preciso dar mais, eu preciso dar mais. E à medida que eu
né, adentrava cada vez mais, né, na igreja, né, nas diversas pastorais, né, ia em grupos de oração, né, ia na missa aos domingos, né, tentava ir também durante ali a semana, quando me era possível. Eu sempre me recordo, e olha, é interessante isso, falava das amizades, né, da escola e tudo. Geralmente, a gente sempre fazia o esforço maior possível, né, toda sexta-feira, né, na catedral da minha diocese, tinha a missa da Misericórdia, né, toda sexta-feira. Geralmente era ali por volta de, se não me engano, era 1h Uhum. né? E aí, na sexta-feira, era o único dia que a gente estudava só no período pela manhã. Olha Então, só. 11h30, né, nós saímos, né, da escola, e a minha casa era muito longe do centro, mas mesmo assim, junto com esse grupo de amigos, né, a gente ia Iam pra direto, missa. nem descia no ponto de casa, Ia pra missa. né, quando era possível, né, e Legal. participávamos juntos ali da missa, né, às sextas-feiras também. Né, mas mesmo, né, estando ali presente, né, ia à missa aos domingos, buscava ali também durante a semana, né, sacramento da confissão mensal, tudo, mas não era o suficiente. Sempre, cada vez que eu me aproximava, eu sentia um É pedido muito de pouco, mais. é muito pouco. Cada vez que eu me aproximava, eu sentia um pedido de é preciso dar mais, é preciso dar mais. Né? E com o tempo, né, eu fui entendendo, né, que esse dar mais era um chamado, né, especial a uma vocação especial. Né? Foi quando eu conheci, né, a vida consagrada em si, né? Aham. E já conhecia a vida, Deus nesse processo, né, de dar algo mais. Deus já despertava muito forte no meu coração esse chamado a viver num carisma, né, viver uma vida semelhante à de São Francisco. Né? Já havia muito presente esse desejo, né, desse cuidado, né, Nessa das época você pessoas. já conhecia a fraternidade já. Eu não cheguei a comentar, mas eu tinha feito o nosso retiro Resgata-me, né, que geralmente é a Porta de entrada, né? para a comunidade. Eu fiz esse retiro em 2014, no ano que eu fui para essa nova escola. Ah, Mas eu tinha 15 entendi anos só, agora. então, para mim, eu só estava ali presente porque minha prima me convidou e ela pagou minha inscrição. Mas uma sementinha ficou no coração, Sim, ficou. exatamente. Né? E justo ele é que providência também no primeiro ano nessa nova escola, Sim. onde Deus, Sim. né, É os detalhes de Deus, né? Mas só, né, comecei, até vivi um processo até de participar da comunidade durante um tempo, né, para servir no Resgata-me e tal, mas não era algo muito firme e acabou que nem dei Foi continuidade. E depois disso, de 2014, só fui encontrar a comunidade novamente em 2016. Né? Então, Deus despertava, ainda por mais que eu tinha feito ali o resgate, mas não conhecia, nem busquei conhecer assim mais a fundo. Né? Isso tudo ainda na divisa da Bahia com Minas. Tudo lá na mesma cidade. Lá na mesma cidade. E nesse período nem passava na sua cabeça, tipo assim, ser frei. Não. Me consagrar. De jeito nenhum. Uma coisa distante ainda. Exatamente. E aí, veio todo esse despertava, junto com esse desejo de dar algo mais, despertava essa vida entregue, né, às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, me tocava muito quando andava nas ruas da minha cidade e encontrava com um irmão que queria vivia ajudar. nas ruas. Né, sempre eu buscava, na minha limitação ali, ajudar de alguma forma. Mas não conhecia de maneira tão profunda, né, o próprio franciscanismo, não conhecia de maneira tão profunda a vida de São Francisco de Assis, nem a nossa comunidade, né, a Fraternidade do Caminho. Né, mas já havia no coração esse desejo. E aí, na metade desse ano, de 2016, houve uma feira vocacional na minha paróquia. Eu fui convidado, né, por uma dessas amigas. Olha só. Fui convidado a participar, né, porque eu estava ali, mas eu não me recordava, não me atentava que ia ter essa feira, então ia passar despercebido. Né, pela graça de Deus, ela me lembrou. E daí eu fui ali, foi um dia muito especial, de fato, foi um dia todo, né, de convivência com diversos carismas, seminaristas. E a fraternidade estava ali presente. As irmãs estavam com a tenda e na minha cidade só tem a Casa das Irmãs. Né, mas, mais uma vez, a providência de Deus, nesse mesmo dia, os freis estavam ali, né, nesse final de semana, os freis estavam, né, lá em Teixeira, porque estava havendo também um retiro para casais, e eles vieram para ajudar, né, que foi o nosso fundador que pregou, né, o Retiro Caná.
E eles tiraram, né, o domingo para ir lá também nessa feira vocacional. E foi lá esse primeiro contato mais próximo e já, de fato, buscando uma vida de santidade, já com esse desejo da vida consagrada. E ali, só que no princípio eu enrolei. E na hora que estava acabando o encontro, que ia começar a missa, eu tomei a decisão de ir conversar com as irmãs. Os filhos até já tinham ido já de volta para o retiro. Fui, conversei com uma das irmãs, partilhei ali dos meus anseios e tudo. E ela me convidou, então, para ir lá fazer uma experiência, né? Então, por mais que estivesse só a casa das irmãs, na casa que elas moravam, na frente tinha uma outra casa que também pertencia a elas, né? Geralmente era onde a gente guardava as coisas ali para os retiros, enfim. Né? E quando tinha convivência vocacional, como era muito longe até a casa dos freis, a gente fazia a convivência, né, com as irmãs. Ali. Aí os vocacionados, os meninos ficavam separados nessa casa e vivia ali essa convivência. E fui para essa convivência vocacional, né, já nesse processo de entendendo que esse algo mais era um desejo de uma vida, talvez uma vida consagrada, mas precisava viver o processo de discernimento de fato acompanhado, né? E fui para essa convivência vocacional, né, em setembro, final de setembro de 2016. Né, de fato, foi uma experiência muito profunda, né, uma oportunidade de conhecer de maneira mais profunda, né, a nossa vida, né, consagrada na fraternidade. Mas ainda não tinha chegado como, de fato, uma confirmação, né, de uma vida consagrada, né, um chamado de Deus a essa vida. E participei ali dessa convivência, tudo bem, fui para minha casa no final. E foi a partir dessa convivência, esse mês, ia ter a outra convivência no outro mês, no mês de agosto. Foi onde eu comecei a intensificar mais as minhas orações por isso. Né? Eu entendia que, de fato, né, era esse desejo dessa vida, né, totalmente consagrada a Deus. Né? E comecei a colocar em oração para que Nosso Senhor confirmasse. E ali, nesse contato que eu tive com os irmãos e as irmãs que já eram acompanhados, né, já eram vocacionados, já estavam se preparando para entrar no outro ano, eles partilharam dos testemunhos deles de vida, né, de confirmação da vocação, e sempre traziam muito essa realidade do extraordinário. Né? E eu comecei a achar que na minha vida também seria assim, o processo de confirmação da vocação. Né? E eu comecei a buscar a Deus muito tentando encontrar esse sinal extraordinário. Entendi. E não aparecia. Parecia um anjo assim, caiu um raio agora. E não aparecia. Né? Não aparecia. E eu me questionava muito. Né? Por quê? De fato, será que é algo da minha cabeça, né? Ou, de fato, Deus me chama a uma vida consagrada? E eu lembro que eu fui para essa segunda convivência vocacional muito em crise, assim, nesse sentido, né? Tanto crise vocacional quanto, né, crise, né, da voz de não conseguir ouvir a voz de Deus. E aí fui para essa convivência, partilhei até com os outros vocacionados disso, né? E vivi todo aquele primeiro dia, né? Essa convivência de agosto já, né? O sábado, né? Vivi todo aquele dia e nada surgia assim. Mas Deus, ele estava aguardando tudo para o momento certo. Né? E nas nossas convivências, geralmente, todo o sábado, né, ao final ali, né, do sábado, a gente tinha uma adoração. Né? Era sempre meio que surpresa, assim, né? Porque as irmãs nunca falavam que ia ter adoração. A gente sempre ia fazer alguma atividade assim antes, né? Ou fazer algum pastoral, ou fazer algum momento fraterno. E aí, quando a gente retornava para casa, tinha adoração. Entrava, Jesus estava exposto. Olha só. Né? E tinha adoração. E nesse dia eu passei o sábado todo em crise. Nem consegui direito me concentrar nas formações, que eu me questionava muito. Né? E pedi ao Senhor que Ele falasse, mas não conseguia ouvir. E foi nessa adoração, né, onde eu pude provar esta experiência e pude sentir esta confirmação, né, diante da presença de Jesus sacramentado. Né? Eu lembro que a gente estava no caminho, entrando para casa, no jardim, assim, as irmãs colocaram várias velas assim, né, durante o caminho, e a gente entra na sala, eu dou de cara com Jesus, né, eucarístico exposto, né, para começar a adoração. E quando eu olho para Jesus, né, ali no ostensório, né, presente na Eucaristia, o meu mundo mais uma vez para, assim como, né, aquela experiência lá, naquele processo simples da caminhada
vindo, né, da Da casa rua. para a escola. Né, o meu mundo parou ali ao contemplar a face de Jesus na Eucaristia. Mais uma vez, né, meu mundo parou. E eu percebi, a partir dessa experiência, somente a experiência de contemplar, né, Deus na Eucaristia, eu percebi, né, que todo esse anseio, esse desejo, era para que eu entregasse a minha vida a Ele. Para que Olha eu só. vivesse eternamente essa experiência de estar ali diante dEle. Né, viver isso durante toda a minha vida. Né, e foi nessa adoração eucarística. Eu não precisei mais de nada. Né? Se me pergunta que músicas foram cantadas naquela adoração, não sei. sabe. Que passagem foi usada para conduzir, não sei. Só me lembro da presença de Nosso Senhor ali em cima do altar. Mas né, ali no talvez ascensório. foi onde transbordou, né? Até toda Sim. aquela angústia, toda aquela incerteza, Aham. talvez transbordou ali na A resposta de presença do Deus Senhor. foi o silêncio. Olha só que bonito. Né, a resposta Ali de Deus confirmou, foi- então, Frei, a tua vocação, o teu E ali chamado. eu percebi que, de fato, né, não tinha mais voltas, né? Que, de fato, era aquilo que Deus queria, né? Era aquilo que eu também queria assumir para mim. E foi o momento em que eu pedi, de fato, o acompanhamento vocacional já em vista, Aham. né? Para entrar na comunidade. E depois, tudo foi muito rápido. Né? Eu comentei que foi... no começo de 2016, eu comecei a viver esse processo de volta para a igreja. No meio, né, tive esse encontro com a comunidade, Aham. né, conhecer de fato o chamado de Deus para mim. E, ao final de 2016, eu já recebi o convite para entrar para a comunidade. Olha só. Deus sempre teve muita pressa comigo. Aham. Né, os meios que ele usa Claro, para agir. Talvez claro, se claro. esperasse mais, Você existia? eu desistiria. Então, ele me quis logo. Né? E hoje, é claro, né, a comunidade já se encontra mais estruturada, né, é necessário 1 ano de acompanhamento, né? Mas naquela época ainda não tinha isso. E adentrei, então, a comunidade em 2017. Né? E, pela graça de Deus, eu falava dos amigos, né? Pela graça de Deus, hoje, né, era um grupo de 5, né? Então, uma já se casou, já tem 3 filhos, né? Vive aí muito bem a sua vida matrimonial, né? A outra está no processo também, né, para se casar, né? Tem uma que ainda está... Tá com dúvida. Né? E outra também é consagrada hoje. Olha ela é só. religiosa. Olha só. E hoje ela mora atualmente na África. É na mesma fraternidade ou ela? Não, é outro instituto. Outro instituto. E aquela que você tinha brigado, eu acho, e depois... essa ela virou... está no processo de... ela está no processo de namoro, de discernimento. Vai casar. pra- Ah, também. legal, legal. E pela graça de Deus, os 5 hoje permanecem, né? Permanecem na igreja e cada um buscando corresponder à sua vocação. Que bonito, Frei. E quando você decidiu assim, nossa, é isso que eu quero ser consagrado, quero me entregar a Deus, como foi contar para teus pais, para tua família? Eles aceitaram? Tipo, calma aí, que doideira é essa aí? Até porque pode ser que tenham muitos jovens hoje justamente nesse passo, né, que já receberam esse chamado de Deus, ou até mesmo estão um pouquinho antes ali, tentando discernir a própria vocação, mas chega uma hora que você tem que dizer o sim ou não, né? Você ou vai ou não vai, né? E como é que foi isso pro Frei, né? Então, né, depois dessa experiência, conversei com a irmã, pedi, né, o acompanhamento e tudo. Mas ainda fui muito receoso a contar para os meus pais. Né, eu sabia que eles não iam colocar nenhuma Barreira, né? nenhuma barreira, né? Não iam impedir, porque eles sempre, né, foram muito flexíveis, né, nesse sentido, né? Foram pais que sempre buscaram apoiar tanto a mim quanto a meu irmão em tudo, assim, né? Desde que de fato fosse algo bom e reto, né, eles sempre, né, buscaram dar esse apoio, né? Mas eu ainda tinha, de certa forma, tinha um certo receio em falar para eles, então esperei bastante, assim, é até interessante a experiência, o dia que eu contei para eles, né? Eles já percebiam, né, durante todo o processo. Alguma coisa tá diferente, né? A maneira como... Ué, de repente ele raspou o cabelo do nada? Como assim? Ainda não. Mas já usava as havaianas marrom já. Eu esperei muito, né? Porque eu ainda estava muito receoso. Mas eles já percebiam, né? Porque viam todo o processo de mudança, né? A minha presença na comunidade.
e tudo. E eu me recordo que foi um dia, eu não vou me lembrar agora o mês, né? Mas se passou ainda, acho que foi ali por volta de outubro, começo de novembro, não me recordo direito, né? Que eu fui falar para eles, né? Que eu estava vivendo esse processo e já estava me preparando para entrar para a comunidade. Eu aguardei até o último momento. E foi num dia, eu ia sair, ia para a escola, né, logo ali pela manhã, me levantei, né, depois de passar a noite toda pensando, ensaiando ali o meu discurso para falar com os meus pais. E pela manhã, cheguei, né, antes de sair para a escola, tomei meu café ali junto com eles e me levantei. E na hora que eu ia sair para a escola, fui e lancei a bomba para eles. E falei que estava vivendo esse processo e tudo, e que, né, havia recebido o convite para adentrar a comunidade. E falei que eu estava me decidido a isso. E a resposta deles foi essa, né? Nós já sabíamos. Olha só. Nós já sabíamos, né? E graças a Deus aceitaram. Não se oporam a nada. Não se oporam, né? Sempre Ah, aceitaram. que bonito, Frei. Né? Isso, para mim, sempre me serviu, né, como uma base muito grande para a correspondência da minha vocação, né? Essa bênção dos pais. É claro que não acontece para todos. Sim. Né? Acontece de muitos, né, jovens, muitos religiosos, até na nossa comunidade, que, né, a princípio os pais foram muito receosos. Até tem um testemunho de um frei, né, ele foi ordenado sacerdote agora, que os pais deles nunca aceitaram, né, nunca aceitaram. E ele entrou mesmo assim para a comunidade, né, mesmo os pais não aceitaram. E por quase 10 anos, os pais ainda permaneceram nessa decisão, né? Nessa contrariedade ali quanto à vocação De não dele. aceitar. E foi na profissão de votos perpétuos deste frei, depois de 10 anos de comunidade, na profissão perpétua, que houve o processo de conversão, né? Como poderíamos dizer, e aceitação, né? E hoje é bonito contemplar, eu tive a oportunidade de estar na ordenação sacerdotal dele, né? Estive presente também na profissão perpétua em 2019, a ordenação sacerdotal no final do ano passado. E como era lindo contemplar nos olhos, né, dos pais dele a alegria, né, de ter um filho consagrado, né, a alegria. Então, assim, eu acredito que, né, que bom para aqueles que têm pais que apoiam na vocação, né, que incentivam. Né, mas para aqueles que passam por essa realidade de talvez os pais, né, serem um pouco receosos, né? Eu acredito que não podemos perder a esperança. Sim. O Frei, e nesse processo que você aceitou, né, você, Frei, nesse período teve um momento que você teve alguma dúvida? Porque a gente sabe que quando você aceita a sua vocação, toda vocação tem suas batalhas, suas lutas, suas dificuldades, mas vocação acertada é uma vida feliz. E eu acho que o Bruno vai concordar comigo aqui, que olhando para o Senhor, te dá a ver a alegria do Senhor de ser consagrado, que você realmente está na vocação certa. Mas nesse período teve alguma, por exemplo, assim, dúvida, uma incerteza? Não, realmente, Deus me quer isso. Houve, com certeza houve. Com certeza houve. Né? Mas todas essas dúvidas, com o tempo, elas eram respondidas. Né? E principalmente quando eu me recordava, né, de toda a minha história. Né? E aqui talvez seja o ponto principal, né? Santa Clara diz, nunca perca de vista o seu ponto de partida. Né? Sempre esse ponto de partida da minha história sempre foi esse alicerce para testificar, de fato, é isso que Deus quer de mim. Vinha assim os momentos de dúvidas, né? De me questionar, mesmo depois de ter dado o meu sim a Deus, de ter pedido o processo de acompanhamento vocacional, né? De ter recebido o convite para entrar para a comunidade, sempre vinha assim, nesses questionamentos, que faz parte, né? A gente, querendo ou não, a gente ainda é muito incrédulo, né? E por mais que Deus tenha agido assim na minha vida, né, havia lá no fundo esse pouquinho de incredulidade, né? Essas certas dúvidas que acometiam assim na nossa vida. Mas sempre Nosso Senhor me fazia recordar de tudo que Ele fez, né? A maneira que eu vivia, né? O que Ele realizou na minha vida e como Ele realizou, isso me trazia muito grande essa confirmação, né? De não tem como não ser isso, né? Não tem como. Tudo, né, talvez condizia para que eu não estivesse aqui hoje, né, para que não aceitasse a minha vocação. Né? Mas não foi o que aconteceu. Pra gente que a gente olha de fora, a gente olha assim, nossa, você tá largando tudo para ficar sem nada, mas na verdade é o contrário, né?
Tá largando nada para abraçar o para É abraçar o que São tudo. Paulo diz, né? Eu considero tudo nada, né? Aham. Justamente por conta disso. E eu queria falar um pouco, aproveitar também, que o Frei está falando do processo de discernimento, porque o objetivo nosso também com o apostolado, né, é ajudar esses jovens que estão nesse caminho, querendo, buscando, eu não digo nem buscando a vida religiosa, mas buscando entender a sua vocação, né, para ter certeza daquilo que eles querem fazer. E muitas vezes as pessoas têm uma visão errada, achando que um processo de discernimento ele é de qualquer jeito, né? Mas existe até mesmo um acompanhamento da própria comunidade, o instituto onde ele está ali dentro, participando, ansiando por aquilo. Sim. E que é até mesmo conduzido de uma forma sistemática, né? Você tem alguns passos para serem alcançados lá dentro. Como é que funciona isso, Frei? Então o senhor participou, a feira vocacional foi um meio, né? Também. Sim, foi um meio. Estavam ali os promotores vocacionais. Sim, eu comento assim, depois que você já disse o sim para a comunidade, porque até a consagração você tem as etapas, né, que você vai seguindo lá dentro. Exatamente, Bruno. Eu hoje sou formador, né, na Casa de Postulantado e também sou responsável pelo serviço de animação vocacional da nossa comunidade aqui em Foz, né, do núcleo masculino. E uma coisa que eu sempre procuro dizer muito aos meninos que buscam, né, o discernimento vocacional é que, né, o processo de acompanhamento vocacional, né, ele de fato é um processo de discernimento. Né? Você não está começando esse acompanhamento, isso não significa que você vai ser um religioso, vai ser um frei. Claro. Eu tento buscar trazer muito essa consciência para que não vivam esse processo com esse peso, sabe? Já, sabe? Se eu entrei, vou ter que ser frei, vou ter que ser padre. Não, é um processo de discernimento. Claro. Assim como, por exemplo, o namoro é um processo de discernimento para, né, a vocação matrimonial. Tem um ditado que diz, né, que o namoro ele foi feito para acabar, né? Ou ele acaba em casamento ou ele acaba. E daí é preciso, né, viver com essa consciência, sabe? Para que não haja esse peso, né, mas também está muito aberto, sabe? Claro. Eu trago isso uma herança muito grande, por exemplo, do meu próprio processo de acompanhamento. Né? Era muito interessante porque as irmãs, elas tratavam as vocacionadas assim. Então, não tinha esse apego também, né, nesse sentido. Né? Então, as irmãs sempre pediam para que as vocacionadas pudessem fazer algumas experiências em outra comunidade, né? Ir passar um final de semana, fazer um retiro, né, na casa talvez de outra congregação, né, para nós, né, buscar e participar de alguma convivência no seminário, para, de fato, ter um discernimento concreto e, ao se decidir, de fato, por aquilo que, né, ela percebeu que deu a vida pela qual Deus chama a viver. Né? E acredito que isso também foi um dos meios que ajudou no processo que a gente vive muitas crises. Às vezes não é nem uma certa crise, se minha vocação é essa ou não, mas a crise do lugar a se corresponder a essa vocação. Né? E isso foi muito salutar no nosso processo ali, de todos nós que estávamos sendo acompanhados, né? Porque a gente tinha essa liberdade, né, de conhecer outras comunidades para decidir, né, de fato decidir por isso. Igual quando eu vou escolher, sei lá, vou fazer uma compra, vou comprar um tênis, eu vou olhar diversos tênis e eu vou escolher aquilo que mais me agradar. Sim. É claro que a gente não sempre parte primeiramente a vontade de Deus, né? Mas Deus usa também, né, da identificação, né, com as comunidades para confirmar o seu lugar. Né? Então, nesse processo, né, de acompanhamento, né, é muito necessário também essa consciência daquele que quer buscar corresponder, né, conhecer, né, o chamado de Deus. Né? Primeiramente, essa liberdade do coração para deixar-se e permitir-se ser surpreendido por Ele. Né? Então, eu não vou começar um acompanhamento vocacional, por exemplo, para a vida religiosa, porque eu, Frei Pacífico, quero ser frei. Não, eu vou começar esse processo de acompanhamento porque eu quero descobrir o que Deus quer para mim. Né? E se hoje na minha vida, né, há esse despertar, esses sentimentos, né, que talvez ele se encaixe com a vida consagrada, eu vou buscar ali da mesma maneira na experiência do próprio namoro. Né? Vou buscar viver essa experiência não para eu alcançar um objetivo meu, mas conhecer aquilo que é a vontade de Deus. Porque, assim, Frei, nossa grande vocação, nosso grande chamado universal é a santidade, é ser santo, né? Então, a sua vocação, que é a vocação, como o senhor falou, é Deus que chama, alguém nos chama, seja o matrimônio, seja a vida consagrada, religiosa,
é o meio que Deus está escolhendo, assim, é esse meio para você ser santo. Sim, sim, exatamente. Né, costumo muito dizer que a vocação ela é o caminho para alcançar a santidade. Que é o nosso grande objetivo. Que é o objetivo. Né? É o meio para alcançar, né, a santidade. Então, no nosso processo, todo cristão precisa, né, todo cristão católico precisa viver esse processo de conhecer o caminho pelo qual Deus quer santificar, né, aquela alma, aquela vida. Como na minha, o caminho pelo qual Deus me chama a alcançar a santidade é na vida consagrada. Ele poderia, né, me fazer santo em outra via? Né? Poderia. Poderia? Claro. Isso que é o mais bonito de Deus, né? Deus te chama a ser consagrado, mas Ele não te obrigou. Sim. Ele te deu a liberdade, livre-arbítrio, mas isso que é bonito de Deus. Mas Ele sabe que, no fundo, Frei, essa é a tua vocação principal, você ser feliz. Porque, na verdade, nós estamos aqui nós unimos a Deus, né? Sim. Perfeitamente na caridade, né? Então, isso é bonito de Deus, o cuidado. Deus nos ama tanto que, calma aí, eu quero que você só para mim. Mas se você não quiser, tudo bem. Mas esse é o caminho para você ser feliz, né, Frei? Sim. É claro que o caminho que Deus quer, aquele que Ele escolheu para nós, é, de certa forma, né, o caminho mais fácil. Né? O mais fácil. Se a gente, né, Senhor, eu não Ele quero sabe. corresponder a isso, tudo bem. Ele vai usar com misericórdia para nos conduzir por outros caminhos à santidade. Mas talvez seja um caminho mais difícil. Sim. Né? Porque talvez os dons que você recebeu são para viver essa vida. Né? Sim, e e não tão frutuoso quanto seria, né? Até a própria vocação. Então, eu acredito muito nisso, né? Nessa, acima de tudo, a busca pela estar na vontade de Deus. Para mim, isso é o principal. Eu lembro que quando eu entrava na comunidade, né, o que eu sempre dizia, né, para mim, né? Não me importa se eu entro para a comunidade hoje, Deus queira me levar para o céu como um vocacionado interno. A nossa etapa, o nosso processo de formação é dividido em são 4 anos, né, de formação, 4 anos completos. No 5º ano é a profissão de voto simples. Então, no primeiro ano, nós vivenciamos 2 etapas, o vocacional interno, que são 6 meses de experiência interna já, né, como membro, e depois mais 6 meses o aspirantado, né, que é o tempo de aspirar ao carisma. O 2º ano, que inclusive a nossa casa de Foz do Iguaçu de formação, é a etapa do postulantado, né, o ano de postulantado, né, onde eu sou chamado, aquilo que eu aspirei, sou chamado a postular, né, a colocar em prática, mas também suplicar a Deus as graças, né, que me são necessárias, né, os dons do carisma para adentrar no noviciado, que é o 3º ano, né, e depois o noviciado apostólico, que é um ano de missão em preparação à profissão de votos, que é o 4º ano. E é nesse processo, né, de discernimento ali, né, dentro da comunidade, nós somos chamados muito a vivenciar, né, essa realidade de sentir-se pertença da comunidade, né? E eu lembro que eu dizia muito para mim que não importa se eu morra hoje como um vocacionado interno, né, com 2 anos de comunidade, 2 meses de comunidade, um dia, né? Entramos no dia 17 de fevereiro, né, de 2017. Se Deus quisesse me levar já para o céu, né, no dia 18, né, eu iria muito feliz, porque independentemente de qual etapa formativa eu estivesse, eu estava na vontade de Deus. E isso era o que mais me bastava, o que mais trazia essa conformidade, sabe? Essa paz no coração, né? Estar na vontade de Deus. E uma vez eu escutava um consagrado nosso dizer, né, que a vontade de Deus é o melhor lugar para vivermos. E hoje eu posso dar testemunho disso. De fato, a vontade de Deus, né? Saber que eu estou aqui, estou no lugar onde Deus quis para mim. Se Ele quisesse uma vocação matrimonial ou uma vocação sacerdotal e eu estivesse lá, eu iria ser feliz da mesma maneira que eu sou na vida consagrada, sabendo que era a vontade dEle. Então é isso que hoje traz essa paz tão grande, né, que me leva a ser pacífico. É a busca da conformidade com a vontade de Deus. Ô Frei, e no meio desse mundo tão caótico e tão maluco que a gente vive, que dica você daria, então, para escutar a voz de Deus e entender o que Ele quer de você na sua vida? Que dica você daria, assim, Frei? Olha, o primeiro meio é, de fato, o principal. Oração e escuta da própria palavra de Deus. Deus fala primeiramente aqui.
Imagina, Jesus é o verbo encarnado, é a própria palavra. Né? A vida dele já esta voz que ressoa. E nesse mundo que vive, né, essa agitação tão grande, é necessário realizar esse processo, né, de retirada, né, de silêncio, como foi necessário. É claro, foi naquela agitação da rua, caminhando até, né, a minha casa, que Deus ele começou a despertar, mas foi quando eu tranquei a porta do meu quarto, fiquei ali sozinho, me retirei de tudo, né, foi onde eu percebi mais claramente essa voz. É necessário também, a gente não pode achar que, né, esse retirar-se é somente uma atitude, né, para ser vivida interiormente de maneira espiritual. Não, às vezes é necessário estar num ambiente propício para aquilo. Né? Como, por exemplo, foi propício estar na adoração, aonde Deus falou ali, naquele lugar, naquela casa religiosa, naquela igreja, né, onde Deus falou. Né? Como o próprio Jesus subiu a um monte para orar. Sim, exatamente. E o primeiro exemplo sempre é o dele, né, que sobe ao monte. Né? E, né, ter também esse coração dócil, né, um coração dócil, né, por preservar isso. Né? Não preservar o que eu quero, mas preservar o que é a vontade de Deus para mim. Sabe? Eu acredito que a partir daqui as coisas se tornam mais fáceis. Né? Porque eu falava dessa realidade, né, de muitos que buscam o processo vocacional, né, alcançar a vida consagrada, porque acha bela a vida consagrada e quer aquilo para ela. Né, e acabam no processo, muitas vezes, até se frustrando e não vivendo um processo de fato livre e de conhecimento pleno daquilo que é a vontade de Deus. Então, é necessário ter um coração aberto para descobrir o que Ele quer falar para nós, a vontade que Ele quer comunicar a nós. Né, estar muito aberto a abraçá-la, independentemente qual seja. Né, seja se Deus me chama hoje à vocação matrimonial, seja se Deus me chama hoje ao sacerdócio ou à vida religiosa. Né, ter esse coração aberto. Então, né, a dica que eu dou é primeiramente essa, aquilo que deve ser a essência de todos nós cristãos, né? É esse dar tempo para a oração, porque primeiramente é por aqui que Deus fala, né, através da sua palavra. Tantos santos se converteram, né, entrando numa igreja e ouvindo o sermão, né, ouvindo o evangelho ou a homilia. Né, a gente tem o próprio, considerado até o pai da vida consagrada, né, da vida monástica, Santo Antão. A conversão dele foi assim. Entrou na igreja, ouviu o evangelho, né, que dizia, né, vai e vende tudo, e a partir dali teve essa conversão. Santo Agostinho também entra na igreja, né, estava ali na Santa Missa, né, e ao ouvir a palavra do Senhor, ele é movido. Então, primeiramente aqui. Né, e estar atento sempre. Né? Esse talvez seja o maior desafio. Né, diante de toda essa agitação, de todo esse caos, né, estar atento aos sinais. Porque, como a gente Deus fala no silêncio, né? Deus fala no silêncio. Né? Deus fala e falou com o senhor no silêncio, né? Exatamente. Você estava comentando. Uhum. Exatamente. E é bonito porque a gente olha para a própria experiência de Marta e Maria de Betânia. Né? Onde Nosso Senhor disse, né? Marta, Marta, tu te agitas e te inquietas por muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria, porém, escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Olha aqui o sinal aqui da vocação. Maria escolhe a melhor parte que não lhe será tirada. Como não contemplar isso, o chamado de Deus para nós? É essa parte que não nos é tirada. Deus nos dá este dom. De fato, a vocação é um dom. Deus nos dá esse presente. Né? E Maria, por estar aos pés do Senhor, em silêncio, escutando as suas palavras, recebe este dom, né? E guarda, e ninguém mais tira. Então, esse processo, né? Buscar, né? Pela oração, né? Se silenciar, né? Colocar em oração todas as dúvidas, perceber esses sinais na vida, como, né? Aconteceu na minha própria vida. Né? Houve, né? situações que foram sinais de algo que Deus me chamava. Né, foram sinais. Né, e na vida de todos nós vocacionados, né, à vida religiosa, ao sacerdócio, ao matrimônio, há esses sinais na nossa própria vida. E é aí que a gente tem que perceber essa ação de Deus. Né, e se for vontade dele revelar-se de uma forma extraordinária, que tenha um coração aberto também para aceitá-lo. Maravilha, Frei. Ô, Frei, e a gente está indo para o final já, mas eu queria que você desse, para encerrar tudo, como o Bruno está falando, tem muitos jovens que nos escutam como apostolado que pode estar hoje com dúvida, né? Será que estou lá no meu colégio, está me inquietando alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, será que eu vou casar, será que eu não vou casar, vou ser frei?
E acho que muita gente tem medo, né? Pode ser que tenha medo, por exemplo, ser consagrado hoje, né? É realmente você largar tudo do mundo, né? Você desapegar, o desapego. Que para muita gente é difícil. Pô, ter que largar meu celular, eu perder meu iPhone, né, Bruno? Perder toda a minha vida, a minha realidade para me entregar a Deus e a gente olhando para você, a gente vê que, cara, vale a pena. Se é sua vocação, seu chamado, cara, aceita. É isso que Deus quer para você. Mas que dica você daria para uma jovem, para um jovem que está escutando hoje, que talvez está na situação que o senhor estava? Que dica o senhor daria para ele hoje? Olha, eu acredito que a gente poderia resumir essa dica em uma única frase. Não tenham medo, né? Não tenham medo de ser felizes, né? De ser felizes, porque é na correspondência da nossa vocação, né? Ao se deparar com este caminho, este chamado de Deus dizia, né? Que a vontade de Deus é o melhor lugar para estarmos, né? E de fato é o lugar mais feliz do mundo, né? Estar na vontade de Deus, né? Muitas vezes nós nos apegamos a tantas coisas porque acreditamos que naquilo encerra a nossa felicidade. Mas não, né? Para mim, né, não há outro bem, né? O salmista vai dizer, né, que para mim não há outro bem, né, além de vós, Senhor. Então, se tenho Deus, né, se tenho Deus no céu, o que mais me importa nesta terra? Né? Se você, jovem, né, que acompanha nesse podcast, vive esse momento de inquietação vocacional, né, seja lá, né, para qual vocação, não tenham medo de abraçar a felicidade suprema. O matrimônio também é o caminho de abraçar a felicidade suprema, que é Cristo. O sacerdócio também, a vida consagrada também. Então, não tenham medo de abraçar a plena felicidade, porque, de fato, São Paulo dizia, tudo é nada. Tudo é nada diante de Deus. Tudo é nada diante de Deus. Então, não tenham medo de ser felizes. Não tenham medo de serem santos. Não tenham medo de entregar a vida ao autor de tudo, né? Aquele que é onipresente, onisciente, onipotente. Né? Se tenho Deus no céu, né, nada mais me importa na terra. Né? E, de fato, é isso que hoje sustenta. Né? Sustenta a minha vocação, a vocação dos meus irmãos, né? A vocação, né, daqueles que vivem hoje no seu matrimônio, a vocação dos meus pais. Isso sustenta. Porque, como nós até dizíamos no momento, primeiro Deus e depois tudo vai se ordenando. Claro. Não tenho medo de abraçar aquilo que Deus quer para ti, né? De entregar a sua vida a Ele. Se é entregar a vida na vocação matrimonial, amém. É reflexo daquela união matrimonial que nós viveremos no céu. Mas a vida consagrada também, a vida sacerdotal também. Não tenho medo de entregar a vida ao Senhor dos Senhores, aquele que de fato cuida de nós. Né, cuida de nós. Eu gosto muito, né, de rezar com um salmo que diz assim, que Deus ele recolhe todas as nossas lágrimas no seu odre, né, e os nossos passos são todos conhecidos por Ele. Né? Davi vai cantar isso no salmo. Né? Tu recolhe as minhas lágrimas em seu odre, né, e todos os meus passos vos são conhecidos. Então, é um Deus que não permanece de maneira indiferente àquilo que nós vivemos, né? Mas que nos conhece, que sabe das nossas dores, as situações que nós vivemos e que cuida de nós, usa dessas lágrimas para regar graças na nossa vida. Então, esse Deus que cuida de nós, Ele não seria capaz de nos levar, de nos chamar a uma vida infeliz. Né? Eu posso dar testemunho disso, né, com a minha própria vida. Né, dou testemunho disso ao contemplar a vida dos meus pais, né, a vida dos meus irmãos, a vida de tantos casais, desses meus amigos, dessas minhas amigas que vivem hoje, cada uma a sua vocação, e são felizes. Né, porque se entregaram, de fato, à felicidade eterna, à vontade de Deus. Então, essa dica, esse coração aberto para serem felizes. Né, não ter medo de ser feliz. Muito bom, Frei. Sim, muito obrigado desde já. Assim, olhando para o senhor, a gente tem certeza, né, Bruno, que você está na vocação certa, assim, de ficar muito encantado, assim, de olhar para o senhor assim, poxa, realmente Deus o chamou para isso e com o seu carisma, com a sua missão, com certeza vai trazer muitos jovens e muitas pessoas para Deus, né, Bruno? Sim, muito frutuoso, né, Frei? Eu queria até comentar disso a respeito do que o senhor falou sobre a vocação.
porque eu acho que é um ponto muito importante quando o jovem ele acha que, por ele sentir um chamado de Deus, uma vontade de Deus, ele vai para a vida religiosa. Então, às vezes, gera essa confusão mesmo. Nossa, Deus me chama, Deus me quer, e ele acha que, às vezes, é vida religiosa. E pode ser mesmo, mas muitas vezes pode não ser. Né? E isso que o senhor falou é super importante, né? É buscar a vocação mesmo, buscar aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus quer pro meu caminho. E pode ser que seja vida religiosa, mas pode ser que seja vida matrimonial. Eu comento porque nós fizemos um episódio aqui de Dia dos Pais, né, especial, e eu sou casado, né? A gente trouxe mais 2 convidados também que eram casados, né? E tava o João aqui também, né? Que hoje não pôde estar aqui com a gente também. E nós falamos justamente sobre essa vida ordinária, né? Da vocação matrimonial. E a gente vê o quanto que Deus ele nos chama de formas diferentes, a servir de formas diferentes, né? Então, aqui a gente está trazendo um pouco da vocação religiosa, né? E o Frei veio compartilhar um pouco para a gente. Mas a gente vê que é tudo uma via de santificação, independente daquilo que você segue, né? Independente do caminho, mas desde que seja aquilo que Deus escolheu para você, Claro. né? Ele sempre é uma via de santificação. E todas elas com seus desafios, com as suas alegrias, né? Com os seus... acho que com os seus pontos de dificuldade, né? Mas todas aquelas, no final das contas, eles te levam para o fim maior, né? Para o fim último, que é Deus. Mas a gente gostaria muito de agradecer, Frei, a tua presença, compartilhar com a gente a tua vocação, o teu chamado, compartilhar com os jovens também, aqueles que estão decidindo pela vocação, pelo chamado que Deus quer trazer para eles. E dizer que foi um papo muito agradável, né? Acho que a gente começou um pouco tímido no começo, porque o Frei Pacífico... É pacífico? É pacífico, mas no final foi muito legal, muito bacana. Muito bom ter mesmo. o senhor aqui com a gente, né? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço imensamente pelo convite mais uma vez. É sempre muito gratificante poder partilhar da minha experiência de Deus e eu, ao falar, né, disso, né, falar da minha vocação, eu falo muito com o coração, não só, né, daquilo que são as minhas experiências, mas do que eu posso testemunhar e presenciar também, né, na vida, né, dos meus irmãos, mas também, né, de outros consagrados, de outros institutos, né? Então, para mim é muito gratificante, né, falar de maneira específica da vocação religiosa, mas, né, tratar-se também de vocação. Sim. De santidade também, muito Santidade. bom, né? Frei, importante também o senhor falar da fraternidade, onde que ela está aqui em Foz, quem quiser conhecer a fraternidade, como é que faz. Sim. Atualmente nós moramos os irmãos, né? Nós temos, né, pela graça de Deus, né, aqui em Foz do Iguaçu temos a graça de ter tanto o ramo masculino quanto o feminino, né? Nós irmãos moramos ali na São José Operário. Na Capela São José Operário, né? Avenida Tranquedo Neves, número 2211. E ali em frente ao condomínio Porto Seguro, se não me engano, no Porto Belo ali, no bairro Porto Belo. E aqueles que se sentem, né, interessados para conhecer a comunidade, né, nós, segunda e sábado, realizamos a pastoral de rua, onde vamos ao encontro, né, dos nossos irmãos, né, levar ali um alimento, né, mas não só alimento físico, mas o alimento da palavra de Deus, da presença, né, dessa amizade que santifica as nossas vidas, essa presença familiar também que nos edifica, né? Somos chamados a ir ser família para com eles. E toda segunda-feira à noite, né, a partir das 7h30, e sábado 11h30, né, da manhã. E Quarta adoração. Nas quartas-feiras nós temos a adoração no nosso centro de evangelização São José Operário, também ali no complexo da nossa casa, né, a partir das 20 horas. É este momento justamente de se retirar para se colocar diante da presença do Senhor e poder ouvir a sua voz. Então, todos são muito bem-vindos, né? Muitos são convidados a estar ali presentes. Temos missa também ali na nossa capela, aqueles que, né, querem buscar ou têm essa prática de missa diária, nós temos missa ali, né, com exceção de quarta-feira, todos os dias, a partir das 7h30 da manhã ali na capela, são muito bem-vindos também.
E é isso. Bairro Porto Belo, número 2211. Avenida E fica aberta a casa, quem quiser ir lá também, né? Pra visitar. Eu, graças a Deus, trabalho ali perto, né? Meio-dia sempre vou lá incomodar os freios para rezar lá na... Adorar. Nós temos adoração também ali, né? Faz Isso, parte aproveita que vocês fazem adoração na segunda, né? Segunda vocês fazem faz adoração. parte da nossa vida ali, a adoração eucarística diária. E nós temos adoração de meio-dia às 3. É sempre aberto também. Maravilha. Frei, Maravilha, Frei. mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe muito você, a sua vocação, a fraternidade. Eu tenho um carinho, não sei se o Bruno já fez o Resgata-me. Não nunca fez. Eu tenho um carinho muito grande, que o Resgata-me também foi uma parte que me ajudou muito na minha conversão. Esse processo, a gente vai se converter até o resto da vida, né, Frei? Sim. Mas nesse processo eu tinha 16 anos quando eu fiz o primeiro resgate. Foi o primeiro resgate do Kit Foz. E assim, foi uma virada de chave, eu digo, na minha vida. Assim, eu tenho um carinho muito grande pela fraternidade do caminho e por todos vocês. E para encerrar, Frei, você poderia conduzir uma oração para quem está escutando, para a gente aqui também? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, Senhor Jesus, diante de tudo aquilo que nesta hora o Senhor começa a despertar os nossos corações. Queremos pedir as Tuas graças, a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, para que neste processo ao qual todos nós somos chamados a vivermos de busca pela nossa via de santificação, de conhecimento do Teu chamado para nós, que possamos com um coração dócil e disponível nos colocarmos a caminho deste discernimento. Mas pedimos que o Senhor nos conceda as graças necessárias também para abraçar aquilo que o Senhor quer de nós e que possamos ser fiéis até o fim de nossas vidas. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos também pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, aquela que é o exemplo máximo de vocação acertada, aquela que é o exemplo máximo de sim dado a Deus, que a vossa Mãe possa nos ensinar também a dizer o nosso fiat, o nosso faça-se, hoje e sempre em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. A gente também quer agradecer vocês, em primeiro lugar, por ter participado, nossos patrocinadores, né, Bruno? Sim. A Cooper Pharma. E a Clínica Blua. Também fica aqui no prédio onde a gente está fazendo esse episódio. E se você também quer ajudar a gente, quer patrocinar, quer fazer parte do podcast, como o Bruno falou, é um apostolado, né? A gente está com o coração aberto, tá? Não está fechado, não. Se você quer participar, se você quer ajudar, fazer parte da nossa equipe, tá? Entre em contato com a gente através do Instagram, ou também acho que o Paulo deixa o e-mail aqui também, manda e-mail aqui pra gente. Entre em contato com a gente de alguma forma, que vai ser muito bem-vindo. A gente agradece você por ter participado. Eu tenho certeza que as palavras do Frei tocaram o seu coração. E se tocar o teu coração, faça um gesto caridoso. Compartilhe esse vídeo para alguém que você acha, meu Deus, esse amigo meu está com dúvida, está precisando de escutar essas palavras. Então, manda para ele esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, beleza? E não deixe de compartilhar. Que Deus abençoe você. Ative o sininho. Ative o sininho de notificações. Ah, o Bruno tá craque já. Ative o sininho de notificações. E que Deus abençoe você. Até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais.